Dando prosseguimento, né? O mundo é lindo. Consegui autorização, consegui emitir o DOF, vou transportar legalmente, tudo lindo, maravilhoso, né? Será? Vamos para algumas orientações importantes e dicas para que tudo dê certo. Primeiro, como eu falei para vocês, do prazo, né? Dependendo do tipo de transporte, vai ter um prazo diferente. Esses prazos do DOF estão listados também na IN 21 de 2014. Gente, hoje eu estava estudando outros assuntos e caiu pensando que o DOF é fácil. É basicamente uma IN. As outras, ou vieram antes para criar o sistema e tudo, ou são alterações dessa IN. Então, basicamente, a cabeceira do DOF, né, o livro de cabeceira é a IN 21 de 2014. E suas alterações, né? Então, não é difícil. Se você tiver dúvida de algum assunto, procura lá primeiro. A gente tem uma IN que fala sobre suspensões, né, tipos de suspensão, que é um de 2017, tem, enfim, mas a básica que fala do sistema e como tudo funciona e como são todas as regras, tá aqui. Então, lá no artigo 45, ela traz o prazo do transporte de madeira, ou seja, o prazo de validade do DOF de acordo com o tipo de transporte. Então, são 4 dias para o transporte terrestre intraestadual, que é dentro do estado, então eu estou emitindo do Amazonas dentro do Amazonas mesmo, 4 dias de prazo. 7 dias para o transporte terrestre fora do estado, interestadual. Então, tá vindo do Mato Grosso para São Paulo, por exemplo. Parece que não vai dar tempo, viu, gente? São 7 dias. Ah, e se não der tempo? A aula que vem vocês descobrem o que fazer. Ah, não vai dar tempo, o que eu faço? Vou contar para vocês as ferramentas que a gente pode utilizar quando você percebe que não vai dar tempo desse prazo, tá? Porque alterar o prazo em si não dá, né? Então, via terra, 7 dias para fora do estado, 4 dias dentro do estado, 15 dias para transporte via rios ou oceano. Então, se vier de barco, fluvial ou marítimo, 15 dias para transporte. 4 dias para transporte ferroviário, então via trem, né? E um dia para transporte aéreo, avião, certo? Avião de carga. É raro, mas acontece, eventualmente. Principalmente para sair do país, né? Essa setinha aqui não tá funcionando. Aí, é uma coisa que eu lembrei de falar importante. O que acontece se o DOF vence? No DOF comum, que é via oferta e aceite, quando ele chega no destino, a pessoa tem que acessar o sistema e falar que ele chegou, que é o famoso dar recebido, ou acusar o recebimento da carga. Então você confere, beleza, foi isso que eu comprei mesmo, tá tudo certo. Você pega o DOF com aquele código de barras que tem embaixo, entra lá no sistema e coloca aquele número lá. O sistema entende que a madeira chegou, né, onde você está, e o saldo sai do DOF, do papel, e entra no seu pátio. Né, esse saldo de madeira passa a integrar, então, o seu sistema. Principalmente pátios madeireiros precisam fazer isso para manter o seu estoque correto e não cair na fiscalização, né? Porque se a polícia chegar lá e tem um monte de madeira no pátio e não tem nada no sistema, vai achar que ele está esquentando madeira, né? Que ele está comprando madeira legal. Então, ele precisa usar o recebimento para o sistema ficar igual ao que está chegando, né? Está chegando 10 metros cúbicos, entra no sistema 10 metros cúbicos, fica tudo certinho. Se o prazo vence e você não recebe esse DOF, isso pode bloquear o sistema, tanto de quem vendeu quanto de quem comprou. E aí, muitas vezes a pessoa procura a gente, tô com um pátio suspenso, achando que é aquela suspensão automática, que eu vou falar semana que vem, e a gente dá uma investigada e fala, não, tem DOF não recebido, tem 3GF aqui, né, que vem de fora, do Mato Grosso, 3GF não recebido aqui, por isso que você tá bloqueado, você não vai conseguir fazer transação mesmo. E aí, ele precisa receber. A qualquer tempo, ele pode receber esses DOFs. Ele pode, tendo o papel, o código de barras, detalhe, né, o do sistema, ele não consegue por uma imagem digital, ele precisa ter um impresso, porque sai no código de barra, sai no impresso. Então ele precisa, e no DOF mais agora tem QR Code também. Ele precisa desse do impresso, ou seja, é para forçar mesmo a vir com a carga. A madeira tem que ter chegado para ele ter esse DOF. Se ele guardou o DOF, ele tem lá, ele mesmo entra no sistema e recebe, libera a parte dele na hora. Se ele não conseguir receber por algum problema de integração, ou se ele não tem mais o documento, aí ele vai ter que pedir ajuda para o órgão estadual. Semana que vem eu conto como, tá? Mas não receber o DOF ocasiona o bloqueio, então a suspensão do acesso dele no pátio, que tá com essa pendência. Eita, a setinha não tá indo, deixa eu clicar. Agora foi. Mas então, o que pode dar errado? Como eu já fui falando várias coisas que as pessoas depois ligam e falam que deu problema, eu fiz tudo certo, mas não consigo emitir o DOF, DDD, tudo DOF, o que eu faço, né? A primeira dica, que é o que eu vou falar mais agora, é atentar essas categorias do CPF, do IBAMA, né? E a necessidade da licença de conversão cadastrada. Então, é aquela conversa de novo. Determinadas categorias ou atividades dentro do Cadastro Técnico Federal do IBAMA vão dar acesso a diferentes funcionalidades dentro do sistema DOF. Então, não basta colocar uma categoria qualquer que dá acesso ao DOF para conseguir fazer tudo lá dentro. Por exemplo, o caso da conversão é um exemplo que eu dei. Se você não tiver a categoria do tipo 7, né, que é do tipo indústria da madeira, você não consegue converter a madeira. Então, as categorias do CTF são o primeiro ponto de atenção que você precisa checar. Você pode acrescentar ou retirar a qualquer momento, né? Então, você pode acrescentar uma categoria só para conseguir transportar toda a madeira, acabou, você tira lá do seu CTF para não ficar pagando taxa, né? E nem todas geram pagamento de taxa. A de transporte, por exemplo, não gera. Então, se você já é um comércio varejista e quer cadastrar a categoria de transporte, não há cobrança adicional de taxa. Então, você não vai pagar mais por ter essa categoria. Então, todas as informações estão lá na ficha, que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, que eu passei bem rápido semana passada. Mas essa ficha é muito legal e vocês podem aprender muito com ela. Qual que é o outro problema? Tanto o interessado quanto o responsável técnico precisam, para ter acesso ao sistema DOF, ter cadastro no CPF do IBAMA. E no caso do DOF, precisam ter certificado digital A3, senão você não acessa. Ele na hora que foi acessar, ele pedindo minha senha. Eu já estava logada e ele pedindo certificado e pedindo senha. Então, se não tiver cadastro no CPF ou se não tiver o certificado digital, não vai conseguir acessar o sistema e não vai conseguir ver o pátio do interessado lá, né? Não vai conseguir acessar o sistema DOF, tá? Às vezes consegue acessar o Sinaflor, mas não consegue acessar o sistema DOF. Lembre-se que o DOF, ele é um módulo dentro do Sinaflor. O Sinaflor tem outras coisas. Então, dependendo do seu acesso, você entra no Sinaflor, mas não consegue acessar o DOF depois. Então, você precisa ver direitinho as categorias e o cadastro. O DOF só vai ser emitido se houver saldo de reposição florestal. No caso da Altex, tá? No caso de pátio madeireiro é diferente, não precisa ter esse saldo aí. Mas, para emitir DOF a partir de Altex, o órgão ambiental, o órgão licenciador, tem que ter inserido no sistema DOF, lá no pátio dele, o saldo de reposição florestal associado à autorização cadastrada no sistema. Então, lembram que eu falei do saldo de reposição, que é um equivalente ao órgão ambiental falar para o IBAMA, ele está fazendo a compensação dessa supressão. Ele pode usar madeira. Ele não cortou ilegalmente, eu autorizei, tá aqui, né? Então, de acordo com a compensação que está sendo feita, é inserido um saldo de reposição, tá? Enquanto ele tiver saldo de reposição, ele consegue ir emitindo DOF. Lembrando que na hora da emissão do DOF, você pode indicar de quem vai sair esse saldo. Você pode falar se vai descontar do seu cadastro mesmo, se vai descontar do comprador, ou se vai descontar do saldo consignado, né? Do detentor da Altex, por exemplo. Se eu estou com um saldo consignado e ele não me passou o saldo de reposição, eu posso emitir o DOF descontando do detentor da autorização, tá?
quando for fazer a solicitação da autorização de supressão lá no órgão ambiental, antes de transportar madeira, quando for pedir para cortar a árvore, se você quiser fazer conversão desse produto mais nobre, né? Digamos assim, se você quiser usar essa madeira para lenha, para viga, para tora, para bloco, para madeira curta, para prancha, coloque como produto tora e não lenha. De novo, o pessoal fala que é lenha para ficar mais rápido, para não ter que ficar detalhando espécie, nada da árvore, só que depois não consegue converter em madeira, em tipos de madeira serrada. Ele só vai conseguir converter em, como chama aquilo? Cavaco e carvão, tá? Aí, para quem quiser ver melhor, o anexo 1 da Instrução Normativa 21 de 2014 tem uma tabela que fala o que dá para ser convertido em quê. Então, de acordo com as medidas, o sistema já vem com um bloqueiozinho interno. Não tem como, por exemplo, você pegar um cavaco com carvão e fazer uma tábua, né? É meio óbvio isso, não é um exemplo bizarro, mas porque o cavaco é um negocinho assim, picadinho. Como você fazer uma tábua de 10 metros, né? De 4 metros. Não tem como. Então, essas travas estão já dentro do sistema DOF. E nesse anexo 1 você tem uma tabelinha falando, ó, a tora eu posso converter nisso, 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 nisso. A tábua eu posso converter nisso, nisso, nisso. Ah, a viga eu posso converter nisso, 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 nisso. A lenha, só isso aqui, né? Só carvão e só. Então, lá, se você ficar com dúvida, se você vai usar madeira ou não, dá uma consultadinha antes e vê se vai precisar fazer a conversão direitinho. Aí coloque tora, porque se colocar lenha, só vira cavaco e carvão, tá? E eu tô falando porque, todo mundo põe cavaco. Não é todo mundo, tá? O pessoal depois me chorar pra gente fazer ajuste de saldo, ajuste de, não, mas não é tora. E a gente não pode. Se tem uma autorização da CETESB dizendo que só cortou lenha, a gente não pode inserir uma madeira de lei lá dentro. Então, é na hora do licenciamento que vocês têm que ver isso, tá? Não adianta depois chorar e pedir ajuste de saldo pra gente, como aconteceu em alguns casos aqui já, tá? A gente até fez um caso, mas é porque foi erro da CETESB na emissão da licença. Aí a gente realmente não é culpa do cara. E a CETESB, enfim, informação técnica, a gente instruiu tudo lá no IBAMA, pro IBAMA não achar que a gente tá dando golpe também, né? Porque o IBAMA monitora as nossas atividades dentro do sistema DOF. E se ele vê atividade estranha, crédito de madeira, eles questionam, tá? Então a gente também tem que justificar o que a gente faz lá dentro. Outra coisa a pessoa lembra que eu falei que dá pra você puxar direto no sistema a sua planilha do inventário florestal? Então, só que a pessoa bota a espécie exótica lá no meio, né? Isso não migra pro DOF, vai dar problema na hora de migrar o saldo. Tanto na hora da autorização, que você também consegue subir no Sinaflora a planilha, como dentro do sistema DOF, depois não vai isso. Então, depois que você subir a planilha, acho que tinha até uma imagem que eu pus da aula passada. Deixa eu ver aqui. Tem sim. Você pode, depois que você subiu no Sinaflor, ou no nosso caso aqui no Siga, a planilha, com todos os dados, pra você não ter que fazer um por um. Peraí, estamos perto. Eita. Volta, querida. Passei muito rápido, quer ver? Deixa, vou achar agora. Deixa eu ver aqui que é mais rápido. Então, você pode extrair, que deve estar para cá, tirar as espécies exóticas da lista. Na hora que você subir a planilha, ele vai abrir para você a tabela. E aí você consegue excluir as exóticas da solicitação para garantir que não vai dar nenhum problema, tá? Então aí você seleciona uma por uma e exclui, tá? Ou fazer esse trabalho antes na sua planilha e já sobe sem exóticas. Porque isso aí pode dar problema e depois não vai migrar nada pro DOF. Também, atenção nisso. Não é possível, vou falar de novo, já falei várias vezes, vou repetir de novo semana que vem, não é possível emitir DOF de autorização vencida. Atentem-se ao prazo da UNF, para vocês transportarem a madeira, fazer todo o processo de declaração de corte, traçamento, empilhar lá, né, cortar, empilhar a madeira, arrumar o comprador, converter, né, picar essa madeira ou carregar o caminhão e emitir DOF. E lembre-se que também não adianta emitir DOF, vou emitir DOF já, nesse que vem o transporte. Lembre-se que o prazo dentro do estado é 4 dias, ele vence e perde a validade, tá? DOF inválido não serve para transporte, se a polícia pega um DOF vencido, é multa também, tá? Então, atentem-se ao prazo de autorização. Se vocês não conseguirem realizar todo o processo de transporte da madeira, peçam a renovação da autorização para o órgão licenciador, tá? Peçam um prazo a mais. Renovação, extensão do prazo, tem que ver qual que é a ferramenta que tem no estado de vocês, que tem disponível, né? E lembrando que no caso de CAI, não tem necessidade da exceção do saldo de reposição florestal também, tá? No caso de árvore isolada, você consegue emitir o DOF a partir dela, da UTEX, sem saldo de reposição. Então, não precisa se preocupar com essa parte. Vamos para o CPF, que é a parte que mais dá problema, né? Geralmente. Aqui, eu trouxe uma tabelinha para vocês que cruza a todas as atividades do CPF que dão acesso ao sistema DOF. Então, para você acessar o sistema DOF, você tem que ter uma dessas categorias aqui, que são aquelas listadas que a gente já falou na aula passada, né? Aquela listinha. Mas qual é o legal dessa tabela? Cada uma dessas categorias vai dar acesso a uma determinada ferramenta dentro do sistema DOF, que está aqui no menu horizontal. Então, a gente pode cadastrar pátios, cadastrar pátio para importação, né, declaração de importação, cadastrar veículo, vincular responsável operacional, oferecer produto, aceitar ou recusar oferta, emitir DOF presente do CTF, confirmar recebimento de DOF ou de guia estadual, emitir DOF do tipo exportação, informar chegada em armazém de transbordo, informar chegada em armazém, reativar DOF, retaguarda porto. A gente tem suspensão, tem reativação de DOF, tá? Esse aqui, no caso, é de venda para fora também, no porto. Então, confirmar chegada no porto, registrar exportação, conversão de produto, que a gente estava falando, destinação final de produto, acesso ao relatório de origens no DOF legado, não existe no DOF mais, acesso ao relatório de ofertas, acesso ao relatório de DOFs, acesso ao relatório de destinações e acesso ao relatório de reposições. Algumas dessas funcionalidades do sistema DOF, todos têm acesso instantaneamente. Então, por exemplo, destinação final de produto. Tá aqui, ó. Tô passando aqui com o mouse, porque acho que eu não tinha destacado essa. A destinação final, se vocês verem aqui, ó, o único atividade do CTF que não dá acesso à destinação é transporte, porque ele vai só transportar. Ele não armazena madeira, ele só transporta. Então, a única que não dá acesso. Outra que todo mundo tem também é o acesso aos relatórios do DOF legado. Se você opera lá o DOF legado, você tem acesso também, mesma coisa. Se você só transporta a madeira, você também não vai conseguir, porque você não emite nem recebe DOF, então não tem relatório de DOF, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma autorização de exploração. Então, para eu conseguir a autorização, eu tive que me cadastrar aqui na atividade, uma dessas atividades, alguma delas. A 20.2, 20.60, 61, 63, que são de exploração econômica da madeira, ou lenha, e de silvicultura. Então, para nós podermos cortar madeira, a gente precisa ter uma dessas daí. Só que essas atividades vão dar acesso, fica ali amarelinho, ao cadastro da UTEX. Só. Você não consegue converter madeira, você não consegue, ó, principalmente, né, que na verdade é o cadastro da UTEX, mas ó, aqui, por exemplo, cadê a conversão? Eu achava aqui na lista. Ó, essa atividade, por exemplo, exploração econômica da madeira, ela vai te dar acesso, então, ao cadastro do pátio, se for necessário, hoje em dia já não é mais, né? O cadastro da UTEX,
vinculação do responsável operacional, te permite oferecer produto, te permite aceitar oferta ou fazer oferta, te permite emitir DOF, vários tipos de DOF, inclusive, e confirmar o recebimento do DOF. Mas não permite, por exemplo, cadê aqui informar chegada, banana? A conversão de produto. Ó, se você ver aqui, ó, não tem o X, tá vendo? Então, essa categoria não basta para você fazer a conversão de produto, por exemplo. Já de silvicultura aqui você consegue, que é para plantio. Geralmente, silvicultura, o pessoal faz plantio, floresta plantada, né, para fins comerciais. Essas funcionalidades aqui, ó, que são as principais, né, para emissão do DOF, você tem acesso. Mas você não vai ter acesso, e também tem, como eu falei, acesso à destinação final. Gente, o que é destinação final? Vou falar dela bastante na aula que vem. Destinação final é uma ferramenta para você manter o seu saldo em ordem também. Vamos supor que uma parte da madeira se estraga, ou queima, ou tá com cupim. Enfim, você não vai vender, você vai enterrar ali mesmo, né? Mas o saldo dela tá na Soltex. Como que você vai zerar aquele negócio, né? Você dá a destinação final, né? Ela é mais usada para partes madeireiros, como eu vou falar, ou consumidores, no caso de lojas, lojas não, fábricas de móveis e também construtoras, que estão consumindo a madeira. Então, ela não está transformando e ela não está vendendo. Ela está consumindo. Isso precisa sair do pátio dela, porque senão, uma hora ela vai ter um saldo gigante de madeira no pátio, mas a obra está pronta e não tem madeira nenhuma na vida real. Então, como que ela faz? Ela vai indicando a destinação final, falando consumo em obra de construção civil. É uma das justificativas ali dentro da destinação final. Outra, como eu falei, é a fabricação de produto de madeira. Então, uma loja de móveis, uma indústria de móveis, ou de fabricação de instrumento musical, enfim, todos esses tipos aí que tem, né, que eu vou falar semana que vem, ele vai indicando esse consumo, essa transformação, porque produto acabado não precisa de DOF. Lembra lá da primeira aula? O meu sofá, a minha mesa de madeira não veio com DOF. Mesa é produto acabado. Ela não precisa ser transportada com DOF. Aí, a indústria que faz a madeira compra a madeira com DOF. Aquele saldo tá no pátio. Aí ele entra lá no sistema e fala, transformei em produto acabado. Isso sai do pátio dela. E sai do sistema, sai do controle da madeira nativa, tá? Então, a destinação final serve para isso, basicamente, tá? Além disso, a gente tem outra função interessante ali embaixo, que é a de armazenamento de produtos florestais, que eu acabei de falar do caso das madeireiras, por exemplo. Onde a madeireira se enquadra? Ela não é comércio, ela não é serraria, e ela não está explorando a madeira, não está cortando a madeira no campo. Ela deve escolher, então, a categoria de armazenamento de produtos florestais, que vai dar acesso para ela aqui, ó, a emissão do receber, emitir DOF, cadastrar o pátio, destinação final, que é basicamente o que ela precisa, né? Ela vai comprar madeira e vai usar na obra, ela não vai converter, não vai vender, não vai fazer nada disso, né? E aqui as primeiras, ó, do tipo 7, que são categoria da indústria da madeira, dão acesso também à conversão do produto, que é o que a gente quer. Preservação de madeira não, porque é só tratamento, né, da madeira. Então ele não prevê a conversão. Mas as outras dão acesso à conversão do produto para a gente poder fazer justamente aquilo que a gente quer fazer no campo. Transformar em cavaco e transportar ela. Ah, era essa no fim. Eu procurando lá na frente, eu pus aqui. Da madeira nativa que eu falei, ó, mas eu já venho nela. Eu quero mostrar para vocês, com um pouco mais de calma do que da outra vez, essas fichas aí, ó. Então, lembra lá no site do IBAMA que eu falei que a gente, dentro da ficha, a gente descobre tudo. Se a gente realmente precisa dessa atividade, se a gente paga taxa por ela, se ela serve para aquilo que eu estou precisando, né? Então, eu trouxe aqui para vocês duas fichas que são mais importantes para a gente. Primeiro, é a da exploração econômica da madeira, que é a categoria para quem vai pedir uma TEX. Quem vai pedir uma autorização de supressão precisa cadastrar essa categoria lá no CTF do IBAMA. Aí tem algumas informações interessantes aqui já no começo. Ó. Por exemplo, quem é que pode ter, digamos assim, né, solicitar essa categoria e usá-la, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Então, aqui a pessoa jurídica sim, pessoa física também sim. O que ela compreende, que também é interessante, para eu saber, qual que é a atividade que eu preciso na minha empresa ou no meu negócio. Você vê aqui na ficha, ó, o que ela compreende, ou seja, quem que precisa ter essa atividade no CTF. Quem faz exploração de madeira nativa e outros produtos com propósito comercial, quem faz produção de lenha e carvão vegetal de espécie nativa com propósito comercial, quem faz manejo florestal sustentável de floresta nativa ou formação sucessora em área de reserva legal e com propósito comercial, mediante plano florestal sustentável e as respectivas autorizações de exploração do POA. Lembra lá que a gente falou que tem ASV, tem plano de manejo? Então, plano de manejo precisa ter isso aí também. Quem faz manejo florestal sustentável de floresta nativa, mediante plano de manejo florestal. Quem faz manejo florestal sustentável de floresta nativa, com propósito comercial. Quem faz manejo florestal madeireiro sustentável, então aqui ó, vai sair a madeira, em área de reserva legal de pequena propriedade ou posse rural familiar, com propósito florestal. Fica meio repetitivo, mas é para enquadrar em todos os tipos mesmo, tá? E aí, ó, veja que ele põe para cada atividade um númerozinho. E aí ele põe aqui, ó, a descrição compreende, ó, os numerozinhos também aqui, ó. Então, a descrição compreende, aí você vai relacionando entre fichas. O que que uma se relaciona com a outra, qual que você precisa da outra. Ó, intervenção supressão de vegetação nativa, armazenamento temporário para fins de transporte de produto florestal madeireiro. Então, ó, construtora precisa ter aqui também. Precisa ter essa categoria, porque ela vai armazenar. Empacotamento do carvão vegetal, desdobramento de tora por motosserra no local de exploração florestal. Desdobramento de tora por motosserra por pessoa física no local de exploração florestal. É obrigada a inscrição no CTF APP, né? Declarando o código 22 à pessoa física ou jurídica que exerça atividade em caráter permanente ou eventual ou constitui empreendimento conforme a descrição do campo acima. Então, tá bem claro. Se você faz qualquer uma dessas coisas aqui, você precisa ter no seu CTF APP essa categoria código 22, que é exploração, né, que a gente tá vendo aqui. Quem que não precisa? Né? O que essa descrição não compreende? Todas essas aqui, ó. Tá? Que eu não vou ler tudo. A parte de indústria da madeira, né, que são do código 7, produção de ceras, gorduras, óleos, vegetais, recuperação de área degradada, semeadura direta e plantio de mudas. Então, coleta de produto florestal, ó, na madeireira, né, sementes, frutos, né, porte de motosserra, uso de motosserra, transporte de produtos florestais. Então, o transporte entra naquela categoria lá do veículo, tá? Por isso que ele está separado. Produção artesanal de cera vegetal, exploração sem propósito comercial, enfim. Então, ele põe tudo isso aqui dentro. Não é obrigada a inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais em razão do Código 22, tá? Então, quem faz isso aqui não precisa. Então, por isso que eu falei que ela é ótima. Se você está com dúvida, senta aqui e lê, que ela te fala direitinho o que você precisa ou não. Aqui ele traz algumas linhas de corte, que é o númerozinho que tá lá em cima, que ele falou o que compreende, né? Ó, linhas de corte, né? Explicando, tá? Os conceitos. E o que por exemplo, ele falou lá de reserva legal, né? Ó, a área localizada no interior de uma propriedade rural delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos, blá, 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 blá. Então, ele traz alguns conceitos pra você entender o que ele falou lá em cima, ela é bem completa essa ficha. Ele traz ainda no KNAI, da pessoa jurídica, o que equivale, né? O que você tem no seu KNAI? Será que eu preciso dessa atividade? O meu KNAI é estação de madeira de floresta nativa, então eu preciso desse aqui, né? Faz a correlação, para você ver o que você precisa. Então, tem aqui os KNAIs relacionados.
Ele traz ainda outras atividades que você vai precisar ter dependendo da sua atuação. Então, lembra que a gente estava falando, por exemplo, eu tenho autorização para explorar, mas eu quero converter também? Ele já dá a dica aqui, ó. No caso de desdobramento de tora por motosserra na área da exploração florestal, por pessoa jurídica, o estabelecimento deve declarar tanto essa daqui, a Código 22, como também a atividade 7.1, serraria, desdobramento de madeira. Então, ele já te fala, você vai desdobrar tora? Então, não basta essa, tem que ter essa, mas você também tem que ter a 7, senão não vai dar certo. E aí, nos casos, né, de outros cadastros, né, caso de operação de resíduos perigosos, exigência de plano gerencial de resíduos, aí vai depender RAP, né, que é o relatório anual do IBAMA, então ele está falando, vai ter que entregar relatório anual para essa atividade, tá? Para manter válido, né? Regular o cadastro. E aí ele continua, né? Declaração das atividades, não desobriga a pessoa jurídica de pedir, de ter outras atividades, nem de pedir autorizações, né? Você tá falando, não é que você tem essa atividade que você não pode ter outras, você pode ter todas elas se você quiser. Então ele tá explicando e traz algumas observações, que aqueles números estavam lá em cima, ó, tá? Para você ficar atento. Quanto à legislação, quanto à solicitação de autorizações, tá? Sobre as leis de flora ameaçada, ó, né? Ó, se tiver flora ameaçada, vulnerável, depende de autorização específica. Então ele vai te dando as dicas. Se você pegar para ler tudo, não tem erro. E ainda traz no final referências normativas. Então se você quer consultar de onde veio tudo isso, tem toda a base legal do pedido aqui. Aí eu peguei também pra gente dar uma olhadinha, já que ele fala que para quem quer desdobrar a madeira no local da autorização, da supressão, eu preciso ter, além dessa aqui, 20.2 a 7.1, peguei a 7.1 para dar uma espiadinha nela também. E aí tem uma coisa muito interessante, que eu já falei, mas vou reforçar, ó. Quem é que pode ter essa categoria ou atividade no CTF? Pessoa jurídica pode, pessoa física não. Aí entra naquela questão que eu falei. Eu fiz autorização no nome do dono do sítio, porque era mais fácil, mais rápido. A CETESB não questiona, porque os imóveis estão no nome dele, matrícula e tal. Tudo bem. Só que na hora disso migrar para o sistema DOF, ele não vai conseguir converter a madeira. Então ele vai ter que necessariamente. Ele consegue, né, cadastrar no Sinaflora, acessar a autorização. Tive um caso lá que eu ajudei o cara, inclusive ele estava presencial lá, né? Eu orientei, acho que chamava até Thiago, ele, se não me engano. Eu orientei ele direitinho, que dá para fazer para pessoa física. Porém, não vai converter. Ele consegue acessar o Sinaflora, declarar corte, migra tudo para o DOF. Mas não vai conseguir converter a madeira. Então, se você tem dúvida, né, dentro daquela tabelinha que eu mostrei, criatividade e tal, dá uma olhadinha aqui antes. Para ver se depois a pessoa vai conseguir gerenciar o sistema, gerenciar o pátio, né? E aí a mesma coisa, né? O que ele compreende, ou seja, do que se trata, quem precisa ter, quem é obrigada a ter a categoria 7.1. Então tem aqui, ó, produção de madeira bruta, desdobramento de tora por motosserra, produção de madeira serrada, produção de madeira resserrada. Então quando já tem tábua, você aplana, você corta, né? Então, fabricação de forros de madeira, fabricação de dormentes, fabricação de lã e partículas de madeira para qualquer fim, fabricação de carvão vegetal, estocagem de produto florestal bruto para serragem e desdobramento, estocagem de produto processado para estabelecimento de industrialização, depósito para estocagem, depósito de resíduos perigosos, tratamento de efluentes industriais no próprio estabelecimento industrial. Você veja que tem coisas além da madeira aí também, né? Então, todos esses são obrigados a ter essa. Quem que não é obrigado? Quem que não compreende? Preservação de madeira, fabricação de chapa, de compensado. Compensado é serragem prensada, não é madeira bruta, né? Então, tudo que não é a madeira, como que a gente fala? Não é sólida. Maciça, né? A gente fala esse móvel de madeira maciça. Tudo que não é madeira maciça, que é compensado, que é laminado, não precisa, tá aqui, ó, estrutura de madeira e imóveis, não precisa porque vão precisar do código 7.4, não 7.1. Então ele já indica, ó, fabricação de madeira laminada não precisa do 7.1, mas precisa do 7.3, né? Então ele já dá a indicação aqui também do que você precisa, tá? Então uso de motosserra, né? Por que ele põe aqui, tem nada a ver de motosserra, negócio de indústria da madeira, tem tudo a ver, né? Como é que você corta madeira? No machado? Na machadinha? Se for uma madeira, pior que o povo corta bastante na machadinha. Mas é mais aqui, né? Essas árvores pequenas, uma madeira enorme da Amazônia, você não vai cortar na machadinha, né? Você vai ter uma motosserra no mínimo. Por isso que ele coloca aqui, porque são atividades que têm relação, que a pessoa vai pensar, né? Eu vou cortar com a motosserra, eu preciso ter isso também? Não precisa, você vai ter que ter a 21, 27, né? E aí ele vem também com aquelas definições, o que é carvão vegetal, o que se entende por depósito, o que é estocagem, o que é um forro de madeira, o que é madeira planada, duas faces, madeira planada quatro faces, tem as medidas também na norma. Piso, poste, enfim, também tem lá na IN isso aí, se vocês lembrarem, né? Tora, então ele traz algumas definições, traz de novo os quinais relacionados então com serraria desdobramento de madeira bruto, resserragem de madeira, briquete nem carvão ecológico, porque a pessoa usa a serragem para isso, né? Carvão de resíduo de madeira, a várias serragem dos resíduos, né? Então ele já traz aqui o código KINAI equivalente também para você verificar na sua empresa. E no caso aqui ele fala, ó, que é a última parte que nos interessa aqui. No caso de preservação da madeira, a pessoa jurídica vai precisar declarar também a atividade 7.2. No caso do desdobramento por tora, que é o nosso caso aqui, ó, na área de exploração florestal e por pessoa jurídica, porque a pessoa física não pode cadastrar a atividade de serraria. Só a pessoa jurídica, como a gente viu lá em cima, né? Então, a pessoa jurídica que está explorando madeira lá na área da UTEX e vai desdobrar, precisa declarar tanto essa daqui quanto também aquela que a gente já estudou, a 20.2, exploração econômica da madeira. Então, ele vai relacionando para você saber tudo o que você precisa entregar. Ok, vai ter que entregar relatório também, vai ter que pagar taxa também, então ele já fala aqui, tá? E aqui de novo as normas, né, que relacionam. Então, lembrando mais uma vez aqui, ó, pessoa física, não. Serraria é só para pessoa jurídica, certo? Vamos voltar aqui, então. Então, já passamos bastante aqui, né, a exaustão do CTF, ó, quem ficar com dúvida do CTF depois disso, vai estudar as fichas do IBAMA. Pelo menos para essa atividade de madeira aqui, acho que ficou bem claro, né? É porque é um erro bem comum, por isso que eu quis ressaltar muito. Inclusive, a própria CETESB aqui em São Paulo não se atentava muito a isso. Quando a pessoa ia dar entrada dentro do licenciamento, eles pediam só a certidão, dizendo que eles estão regulares no CTF, mas não se atentavam às categorias. E agora eles já estão orientando a pessoa, ó, você vai querer explorar madeira e converter, você vai então já orienta o cara lá no começo do licenciamento. Aqui é aquilo que eu falei das árvores, da gente incluir, quando a gente vai subir lá no Sinaflor, de uma vez, né, a planilha modelo, que esse aqui é da CETESB, esse sistema aqui é o licenciamento da CETESB, mas é bem parecido, né? Você baixa a planilha padrão e no Sinaflor vai ter um maisinho aqui em cima, assim, ó, pra você subir a planilha. Só que no meio, a pessoa deixa espécie exótica, aí vai dar problema, tá? Então você pode subir a planilha e depois selecionar excluindo uma por uma, né? Seleciona aqui e clica em excluir árvores selecionadas, ou então, no Sinaflor é bem parecido com isso, tá? Ou então vocês podem corrigir antes de subir, checar na planilha e não inserir espécies exóticas, porque isso vai dar conflito na hora de ir pro sistema DOF. Tudo bem? Eu tenho, na verdade, eu tenho uma pergunta, Raquel. Pode falar? Em relação àqueles madeirites, né? Que normalmente eles são com espécies exóticas, né? Se não me engano, palito, são aqueles que são resinados, são rosa normalmente, ou preto. Acontece de ter uma espécie nativa, se sim, precisa de
dá autorização ou ela já faz Eu nunca vi. comercial? Nunca viu? Nunca vi isso no sistema DOF. Uhum. A gente até tem dormente, esses tipos assim que também tem exótico, mas malete eu nunca vi. Ah, Provavelmente o pessoal faz só com exótico mesmo. uhum. Ah, legal. Mas se for nativo, vai precisar. Precisa ver Entendi. exatamente o que que é. Te confesso que não Ah, sei. O que uhum. que é? Uma caixa? É que Porque aí ele eles vai. laminam, eles fazem laminação na madeira, depois eles Ah, fornam. tipo aquela lâmina faqueada, então. Isso, Que eles pegam a tora, vão girando na máquina e tiram a lâmina isso, fininha. Aí você pega uma isso, porta que é compensado, o eucalipto, pinos, geralmente porta é pinos. E aí é, cola a madeira nativa pra ficar bonitinho, né? Ah, isso. isso aí precisa de DOF, né, nativa. Lâmina faqueada Ah, precisa de tá. DOF. É. Uhum. Agora, esse nome malete eu nunca vi no DOF. Madeirite, Então madeirite. talvez seja um nome pra o exótico mesmo, né? Uhum. Provavelmente.